E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Paulo. Vamos para a correção aí sobre as características dos átomos, a nossa segunda atividade aí do segundo bimestre. Então, o primeiro quesito diz o seguinte: o átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitem a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Então vamos lá. Aqui temos o item A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Bem, eles possuem cargas elétricas de sinais opostos. O próton é positivo e o elétron é negativo. Porém, eles não possuem massas iguais, porque o próton ele é 1836 vezes maior que o elétron. Então ele é muito grande em relação ao elétron. Então essa questão aqui está falsa. A letra B diz o seguinte: entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume. Eles ocupam maior volume, mas eles não têm maior massa, eles têm a menor massa. Como eu acabei de falar aqui, os elétrons são bem menores do que os prótons. Então também é falsa a letra B. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Então, eles têm a maior massa sim, ok? Os prótons e nêutrons. Porém, eles não ocupam o maior volume, porque o maior volume é na eletrosfera, fora do núcleo. Então, a maior parte é na eletrosfera. Quem ocupa são os elétrons. Mas eles têm a maior massa, mas não ocupam o maior volume. Então também está errado a letra C. Aí a letra D diz o seguinte: dentre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Aqui ok, está correta essa alternativa aqui, letra D, o primeiro quesito. Passando para o segundo quesito aqui, nós temos o seguinte: dados os átomos de urânio e bismuto, então aqui tem a massa 238 e temos o número atômico 92, e aqui a massa 210 e o número atômico 83. O número total de partículas, que é somando todos os prótons, elétrons e os nêutrons existentes na somatória será, que é a somatória de tudo aqui. O número de massa já é prótons mais nêutrons, e o número atômico é a quantidade de prótons. Porém, como não tem carga nenhuma, a mesma quantidade de prótons também é de elétrons. Então aqui serve para a quantidade de elétrons. O que é que eu devo fazer? Somar tudo, todos os números, esse mais esse, mais esse, mais esse aqui. Então somando todos os prótons mais nêutrons do urânio, mais os elétrons do urânio, os prótons e nêutrons do bismuto, mais os elétrons do bismuto, aqui os elétrons. Então, somando tudinho aqui, 623, a resposta correta aqui, letra C. Ok? Só fazer a soma de todos os números que estão aqui que vai encontrar aí o resultado. Terceiro quesito. Na tentativa de montar um intricado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número atômico e diferentes números de massa para fazer a datação de fósseis originados em sítios arqueológicos. Quanto a esses fenômenos, quanto a esses elementos, é correto afirmar que são, então, dois átomos ou mais que têm o mesmo número atômico, significa que eles são isótopos, certo? Então, dois átomos são isótopos quando eles possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa, que foi o caso que aconteceu aí. Então, são átomos isótopos. O quarto quesito está dizendo o seguinte aqui: alguns estudantes de química, avaliando seus conhecimentos relativos ao conhecimento básico para o estudo do átomo, analisaram as seguintes afirmativas. Primeiro item: átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico e números de massas diferentes. Acabamos de ver aqui no terceiro quesito. Então essa questão aqui está verdadeira. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com os nêutrons. Não, o número atômico não. certo? É o número de massa, que é a soma dos prótons mais nêutrons.
Então, essa questão aqui está errada. Aqui em cima, o item 3 diz o seguinte: o número de massa de um átomo em particular é a soma do número de prótons mais de elétrons. Está errado. Não é prótons mais elétrons, é prótons mais nêutrons dentro do núcleo. Os elétrons ficam fora na eletrosfera. Então a massa se dá somando prótons mais nêutrons e não com elétrons. Então está errado aqui. O quarto item diz o seguinte: átomos isóbaros. Isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa. Então os isóbaros, correto. Então ele possui o mesmo número de massa, porém números atômicos diferentes. Essa está correta aqui, o item 4. O item 5 diz o seguinte: átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, número de massas diferentes, porém mesmo número de nêutrons. Então aqui está correto também o item 5. Então nós temos o item 1, o 4 e o 5 que estão corretos. Então esses estudantes concluem corretamente que as alternativas verdadeiras são indicadas por a letra B aqui, que é 1, 4 e 5. Houve um erro de digitação, ficou faltando aí o número 5. Aí, mas veja que tem um izinho aqui, certo? Então vocês corrijam aí também nessa questão aí que ficou faltando aí na hora da digitação, acho que apagou aqui. Então os itens corretos é 1, 4 e 5, ok? Passando para o quinto e último quesito aqui. O íon óxido, que é O2-, esse 2 é aqui em cima e não aqui embaixo, ele é pequenininho aqui em cima, significa que tem 2 elétrons a mais, possui o mesmo número de elétrons que... Aí aqui tem o oxigênio, o número atômico dele é 8, então ele possui 8 prótons e 8 elétrons. O flúor, o número atômico dele é 9, então ele tem 9 prótons e 9 elétrons. O sódio, o número atômico dele é 11, então ele tem 11 prótons e 11 elétrons. O cálcio, o número atômico dele é 20, então 20 prótons e 20 elétrons. O enxofre, o número atômico dele é 16, então ele tem 16 prótons e 16 elétrons. O íon fluoreto, -1, certo? Então, se aqui é -1, ele tem uma carga elétrica negativa a mais, ele tem um elétron a mais do que o flúor normal. Se o flúor normal tem 9 elétrons e aqui tem esse menos aqui, significa que ele tem uma carga negativa a mais, então ele tem um elétron a mais, ou seja, ele vai ter 10 elétrons, certo? O átomo de sódio, Na, ele vai ter 11 elétrons. O íon cálcio, Ca2+, Ca2+ é que ele significa que ele tem 2 elétrons a menos. Então, se aqui ele tinha 20 elétrons, quando ele tem o nome 2+ aqui, ele tem 2 cargas positivas a mais do que a negativa. Então a negativa você vai ter 18. E o íon sulfeto, S2-, significa que ele tem 2 elétrons a mais. Se ele tinha aqui 16 elétrons, quando ele tem 2 negativos a mais, ele vai ficar com 18 elétrons. Então, o oxigênio, aqui o óxido, ele vai ter 10 elétrons. Então, ele tendo 10 elétrons aqui, o que se assemelha a ele é o flúor, o fluoreto. Então, a resposta correta aqui, letra A. Então, aqui está o gabarito com as alternativas. Primeiro quesito D, C, C, B e A. Ok? Espero que todos tenham entendido e um abraço a todos.